Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Gênesis. Gênesis capítulo 16. Glória a Deus. O propósito é ser objetivo. Amém, irmãos? Facinho, né? Irmãos, encontraram? Vamos estar lendo o versículo 1 até o 3. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua mulher, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Somente até aqui, irmãos. Amém? Pode tomar seu assento. Serei rápido e preciso. Nós estamos falando sobre casamento do modelo de Deus, a fim de diagnosticar se o nosso casamento está saudável, não corre nenhum risco, não tem nada que represente ameaça ao nosso casamento, se ele poderá enfrentar as circunstâncias e dificuldades dos tempos que virão. Será que o nosso casamento suporta? Ele pode suportar, tem a capacidade de suportar a queda nas finanças, aos conflitos diários? Nós precisamos descobrir isso, porque se o nosso casamento não suporta as circunstâncias da vida, é sinal de que não há ainda o amor verdadeiro. Porque o amor não acaba, o amor ele é eterno. O amor ele tudo suporta. O que acaba é a paixão. E é por isso que eu digo para os irmãos, com total convicção, um casamento que acaba é porque nunca houve amor. Sempre houve paixão. A paixão acabou. O amor não, ele suporta qualquer coisa. É Paulo quem diz, não é minhas palavras. O amor tudo suporta. Vamos avançar aqui no texto. Eu gostaria agora, à luz da palavra de Deus, pegar alguns personagens bíblicos, o exemplo do casamento deles, para a gente poder extrair lições. E o primeiro, você vai ver o que faltou. Vou tentar trazer aqui o que faltou no casamento, que gerou problemas, gerou conflitos. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão, o primeiro casal, nós percebemos que faltou comunicação. Não faltou comunicação de palavra. Palavra teve, porque Eva não estava no jardim no momento que Deus falou com Adão. Ele fala: não comerás. Primeira pessoa da conjugação verbal do singular. Ou seja, está falando para uma pessoa, para Adão. Não é para os dois. E quando nós vemos, Eva não estava ali. E ela sabia dessa orientação, porque Adão falou para ela, comunicou. Só que uma coisa é você comunicar. Outra coisa bem diferente é você tornar claro, levar para o entendimento da pessoa, acompanhar. É o que nós sempre falamos.
a diferença entre ensinar o caminho e no caminho. Onde estava Adão quando Eva se deparou com a serpente? Se era uma área perigosa, restrita, então nós percebemos que faltou comunicação, faltou proteção. Se Adão está ali, ele ouviu a palavra de Deus nítida em seu ouvido. A mulher ouviu a recomendação através de Adão, mas foi Adão que ouviu a voz de Deus. E se a serpente não consegue afetar o homem que ouviu a palavra diretamente, ele vai saber na hora, sai para lá, rapaz. Ele vai patrocinar alguém que ele pode fazer chegar até Adão e fazer ele decair do degrau da santidade. E é o que acontece. Se ele chega diretamente a Adão, ele fala na hora, fala, eu ouvi essa recomendação de Deus, quem é você? Mas como ele chega direto na mulher que ouviu, teve uma palavra, a palavra de Deus para ela foi de terceiro, veio de Adão. Por isso que a gente fala sempre intimidade, né? Busque ouvir você, porque a palavra que você ouve, ela é muito mais poderosa e muito mais forte do que aquela que é dita para você. Uma coisa é Deus falar com você. Obrigado, Deus abençoe agora. Uma coisa é Deus falar com você, outra coisa bem diferente é alguém falar o que Deus falou para você. Então tenha intimidade com Deus, porque aí você não vai ficar igual Eva, pensando que a revelação não é tudo isso, a ponto de ela largar tudo, pegar o fruto e que se lasque, comer. Se a revelação for forte, se você sentir a revelação no pé do teu ouvido, no teu coração, você não vai cair. Você não vai ter força, porque a revelação vai ser poderosa. Ela vai queimar o teu peito, assim como Jeremias diz. Quando tentei segurar a palavra, porque eu não queria mais, estava sofrendo, ela era como fogo no meu peito, não aguento mais, vou soltar. É quando a revelação é com você e não através de terceiros. Isso só se alcança num lugar que é muito próximo seu. Todo mundo tem acesso. No quarto, com a porta fechada. Você não vai alcançar isso nos bastidores. Somente no quarto, no esconderijo do Altíssimo, que nós muito falamos. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? No teu quarto fechado, onde ninguém te vê, mas Ele vê. É quando Davi diz: da onde me esconderei da tua face? Se eu subir ao céu, ali o Senhor está. Se eu ir no mais profundo dos mares, o Senhor ali também está. Se eu me esconder nos rochedos, o Senhor vai me achar, porque o Senhor ali está. É Deus dizendo para Elias, Elias achando que está se escondendo de Deus. Ele olhando para fora, será que agora é Deus? Ele olhando para a porta, para o buraco na rocha. E de repente vem a voz de Deus: o que fazes aqui, Elias? Ele não falou o que fazes ali, o que fazes aqui? Eu estou aqui. Então busque ter essa intimidade com Deus, porque se você tiver intimidade com Deus, somente assim terá força para resistir às tentações e tudo aquilo que se levanta contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra aquilo que Deus nos deu, a nossa herança. Se a vinha de Nabote não fosse para ele uma benção da qual ele zelava, o inimigo não precisaria ir lá na casa de Acabe, fazer ele olhar da janela, simpatizar com a vinha, ir lá. Não, irmãos, não precisaria. Então, Nabote, se você guarda a tua vinha, se você guarda a tua família, o diabo vai investir em você, porque família guardada é família sarada. Família guardada é família
salva. É Noé pregando 120 anos para tentar salvar os de fora, porque o de dentro já estava dentro. Percebe? Então precisamos voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa, para os nossos familiares, para a oração em 3, para a oração em 2, para aquilo que é muito difícil, porque é bem verdade que hoje o nosso desafio não é mais falar para multidões, mas o nosso desafio muitas das vezes é falar com 1, com 2, na sala fechada, no tete-a-tete, sem elevar a voz, sem voz de locutor, sem essas parafernália toda que muitas das vezes fazem parte dos atributos aí da oratória. O que a gente acaba tendo que usar numa tribuna. Mas é ali, porque ali você não tem como maquiar a sua voz. Você vai chegar lá e encarnador pentecostal, conversando com a sua esposa, não vai dar certo. Então ali não adianta maquiar, ali não tem maquiagem. É por isso que Deus ele te quer na intimidade. Porque na intimidade não tem maquiagem. Aqui você pode elevar a voz e maquiar, esconder alguma coisa. Estou orando em voz alta, vou falar uma coisa assim, outra não. É porque alguém pode ouvir e pode me julgar. Lá não. Você pode ser quem você é. Você não precisa ser coloquial com as palavras. Você pode descrever o que você fez com as palavras que você fez. Para Deus não precisa maquiar. Se eu pequei, por quê? Porque eu estava com vontade de pecar, assim. Minha carne doeu e eu vacilei, me perdoa. Porque às vezes a gente quer maquiar as coisas da mesma forma que maquiamos aqui fora. Aqui fora a gente consegue manipular, mas no quarto fechado não tem como. E aí a gente chega e leva isso lá para dentro, como se Deus não soubesse. Ele diz, eis, João dizendo, que ele tem os olhos como chama de fogo. Penetra onde, irmãos? O fogo, a intimidade. Penetra onde nenhum olho chega, mas o olho dele chega e vê e contempla. Louvado seja o nome do Senhor. Então Adão faltou proteção, faltou comunicação. Se falta comunicação no casamento, se falta essa proteção por parte do marido, lá em Efésios capítulo 5, no texto que nós lemos, a partir do 22, fala que o amor do homem para com a mulher, ele fala que tem que ser um amor como o de Cristo, que deu a sua vida pela igreja. Isso é um amor o quê, irmãos? Incondicional, altruísta. Ou seja, mesmo que eu morra, mesmo que eu perca a minha vida, a vida dela é mais valorosa do que a minha. Tem a capacidade de dizer isso? A sua esposa tem que valer, aí é para o marido, não é para a esposa agora. Os maridos têm que ter isso bem em mente. Se entrar alguém com um fuzil dentro de casa, falar, um ou outro vai morrer. Vocês escolhem. Não é o marido que vai se esconder, não. O marido entra na frente e fala, pode, que é eu. Porque se eu coloco ela à frente, eu estou quebrando um princípio que Deus estabeleceu. Isso entre diversas coisas. Tem mulheres atarefadas com conta, com afazeres que não era para a mulher. Porque responsabilidade com conta, tudo isso mais é o homem. Antigamente não tinha mulheres morrendo de infarto, hoje tem. Por quê? Mulheres sendo homem, fazendo o papel de homem dentro de casa, fazendo conta. Como que eu vou pagar? E a mulher às vezes não tem que trabalhar, tem que cuidar dos afazeres da casa. Isso vai acarretando, vai trazendo uma descarga terrível. Deus não fez a mulher para isso, por isso ela não vai suportar. Paulo vai dizer que a mulher, ela tem que ser submissa, ou seja, o apoio do homem não pode ser o homem apoiado, é a mulher apoiada, não é o homem apoiado. Mas tem muito marido apoiado na mulher. Vai, minha filha, vai que você tem força para isso, vai que a minha já acabou. Vai, minha filha, você consegue, é só mais uma provinha, você já venceu aquela outra. É só mais 380 parcelas, você aguenta. É só mais um SPC, filho.
Você aguenta. A gente já venceu provas passadas. E vamos empurrando uma carga sobre a mulher que ela não tem a condição emocional. Deus não dá para ela. Porque senão ele colocava ela primeiro. Ele colocou o homem. E ele deixa bem claro isso. Que é para proteger, para prover. Porque senão ele falava para Eva, Eva, do suor do teu trabalho trará o pão. Mas não, o que ele falou? Ele fala, Adão, do suor do teu rosto, você trará o mantimento para a tua casa. Espinhos e abrolhos terão na terra. E ele fala que o negócio ia ser feio para o homem. E para a mulher ele fala o quê? Terás dores de parto. O que indica ali, irmãos? Ele está dizendo que, originalmente, através da palavra de Deus, não estou dizendo, presta atenção, não estou dizendo que mulher não pode trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só estou falando que ali, o ideal seria que a mulher ficasse em casa, cuidando da casa, que é um trabalho magnífico que homem nenhum tem condição de fazer. Não tem. Mas esse é o trabalho da mulher. Esse é o trabalho da mulher, irmãos. É pesado, árduo. Cuidar de criança. Cuidar do marido, que às vezes é pior que a criança. É difícil, irmãos. Mas nós como maridos precisamos entender isso e dar apoio. Porque o que essas mulheres enfrentam dentro de casa não é um terço. Nós não passamos um terço do nosso trabalho. Não passamos nem um terço. Então precisamos entender isso e colocar a balança no lugar certo, para não pesar para ambos os lados. Lembra do jugo desigual? Jugo desigual não é só casar ímpio com... Não, irmãos, é uma palavra que ela é dita no começo até o fim da Bíblia. É um conceito. Sempre vai ser dito quando vai falar sobre a diferença entre um e outro. Porque jugo desigual é uma divisória que tem, né, entre um boi e outro, e um touro e outro, para eles poderem carregar ali a charrete. Jugo é desigual quando é um touro menor, né, ou um boi menor e um maior. Aí o peso vai muito mais para o outro. Então, se nós não fizermos a nossa tarefa direito, nós homens, as mulheres vão pesar e não vão aguentar. Porque o sentimental delas é mais frágil. Tá, irmãos? Eu não estou dizendo que a mulher não é capaz. Não estou falando nada, tem nada a ver com capacidade, irmão. É intelectual, mulher é capaz de muita coisa, e muito melhor do que homem. Só que Deus estabeleceu que haja esse princípio para a proteção da saúde mental e espiritual dela, e para que haja saúde espiritual e mental do homem. Glória a Deus. Então vamos avançar. Eu nem ia falar de Adão, mas pegou. E Abraão e Sara, qual foi o problema? Adão, qual que foi o problema que eu disse aqui? 2. O que faltou? Fala alto aí, gente, pelo amor de Deus. Orientação e mais proteção. Fica ligado, irmãos. Fica ligeiro. Tá? Se você não está ouvindo, sua esposa tá. Ela vai te lembrar. Então faltou proteção. E proteção é isso. Se colocar à frente, se antecipar a fim de proteger. Nós temos um casal na Bíblia, acabei lembrando. Noemi. E o marido era Nabal. O significado do nome desse homem é insensatez. Então não pode vir coisa boa. Cultura onde o nome está atrelado à condição do homem de Deus. Aquele ali eu nem sei se era de Deus. Porque o homem está fugindo de Davi, que é rei, está vindo com um batalhão, ele está fugindo. Ele entra dentro da casa, se esconde, e Noemi
Abigail, perdão, irmãos. Ó, lembrou aqui, tá vendo? Tem gente boa de Bíblia aqui, irmãos. Glória a Deus. Fiquei feliz. Abigail, ela sai à frente. Olha quem que está tomando a decisão para poder resolver o problema. Quem que vai encarar um exército para resolver o problema? A mulher. A mulher está protegendo coisas que era para o marido fazer, por causa da insensatez que faz jus ao nome dele, a pessoa dele. Esse homem vai morrer e essa mulher vai casar com Davi. Lá na frente ela ainda acaba casando com Davi quando ele morre. A Bíblia diz que morreu, o outro pode casar. Então Davi acaba casando com ela também. Mas a questão é que essa mulher tomou a frente e Deus deu vitória. Avançando mais um pouco aqui então, Abraão e Sara. Nós vemos na vida de Abraão e Sara, na história deles. Primeiro, precipitação. O maior erro desse casamento foi a precipitação, somado à instabilidade de Abraão. Instabilidade por quê? Abraão amava Sara, Abraão amava Deus, Abraão sabia o que Deus disse a ele. Deus acabou de reafirmar pela segunda vez que ele terá um filho. Deus reafirmar é uma coisa, afirmar é outra. Primeiro ele afirmou no capítulo 12, agora no capítulo 15 ele reafirma e ainda dá exemplos, destaca, deixa bem claro, fala: não, esse filho, esse herdeiro, Abraão, não vem de outra pessoa, vai vir de você. É de você que eu estou falando. Está velhinho, está caindo, mas vai ser de você. Sua esposa também está a mesma coisa, bagacinho igual você, mas vai ser de vocês que vai vir a promessa. Aí a precipitação entra onde? Ele chega em casa, ele creu, chegou feliz, ofereceu sacrifício a Deus, chega em casa feliz, aí vem Sara, talvez no outro dia, e fala para ele: Abraão, está demorando tanto, eu tenho uma serva, Agar. Quem ouviu a voz de Deus? Quem que ouviu a voz de Deus, irmãos? Mesmo conceito usado a Adão, foi Abraão que ouviu. Quem o diabo vai agora patrocinar? Aquela que está mais distante da voz de Deus, porque ela queria estar distante, ela não se aproximava, não se apresentava, sempre era Abraão, Sara não, sempre, deixa eu aqui, deixa eu na tenda, deixa eu só servindo aqui, só coloca a mão para fora e dou o bolo, dou o leite e pronto. Eu não preciso ser vista, mas não é questão de ser vista nessa situação, é questão de se apresentar quando necessário. Se apresentar e declarar: eu estou junto nesse propósito, meu marido. Mas Sara não estava. Então ela uniu a precipitação e a instabilidade de Abraão. Abraão estava feliz, estava com fé, quando chega em casa e ouve falar de um filho que poderia vir mais rápido, uma via mais rápida, ele aceita e parece que com nenhuma resistência. Esse filho vem, nada que venha fora da direção de Deus ou fora do tempo da promessa será uma bênção. Nada. Mas você pode falar: não, mas o anjo falou que ele será grande. Grande? Mas grande na Bíblia nem sempre é sinônimo de bênção. A Bíblia vai falar que Nimrod era um homem poderoso, grande. Esse homem era terrível, foi ele que construiu a Torre de Babel, fundou Nínive. Os ninivitas são filhos dele. Na história diz que ele matou o pai e teve a sua mãe por mulher. Forte. Nimrod, poderoso. Então é o mesmo termo que é usado ali para ele. Por que eu estou associando?
Não quero fugir muito desse tema. Você vai ver que tudo começou no casamento, que eu falei semana passada. Se o casamento começa mal, filho vai dar errado, e vai indo. Descendência que vai, maldição, alcançando um ao outro. E Abraão, após esse problema, após ter caído, ele tem ali Ismael. Começou a ter conflito dentro de casa. Conflito já tinha porque, naturalmente, duas mulheres para um homem, bigamia Deus nunca aceitou, Deus tolerou. Era pecado. E uma coisa que nós aprendemos errado, e muito dito na igreja às vezes, por doutores que não lê direito a Bíblia. Eu falei certo, doutores. Pegam a Bíblia e dizem que a lei diz que o homem que a mulher não dá filho pode se casar com outra, para ela dar filho, porque maldito era o homem que não deixava herança. Mas eu digo para os irmãos que isso não é bíblico. Sabe aonde eles tiraram isso? Do Código de Hammurabi, um rei da época. Código de Hammurabi, da onde eles tiraram também que olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi. Mas o crente não é regido por código de Hammurabi, de rei, de presidente. Nós somos regidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia o quê? E deixará o pai, o varão, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Acabou, Adão e Eva. Exemplo. Quando Jesus foi questionado em Mateus 19, ele fala assim: vocês não viram como que era o princípio? Ele aponta para o princípio. Como quem diz, eu não mudei nada. Para mim continua sendo um Adão para uma Eva. Quem mudou foi vocês pela dureza de coração. E agora terão de lidar com as consequências. E Abraão vai lidar. Porque entrou ali alguém que não era para entrar. A mulher precipitada agora vai se irar dentro de casa pelas provocações. Ela trouxe a maldição para dentro da casa dela. Não estou falando que H é maldição. A pessoa de H não, mas a precipitação de criar a situação do jeito que ela fez, trouxe a maldição para a casa dela. E agora ela vai ter que lidar, só que como não sabe lidar, que quem entra em tipo de problema como esse, quem é precipitado, é quem não tem intimidade com Deus. Sara não tinha. Precipitado é aquele que não tem intimidade com Deus. Ele não ora, ele não confia, ele não entrega. É o precipitado. Aí ele vai fazer com as mãos dele, porque ele não aguenta mover o cenário da mesma forma. Então ele vai tentar mover as coisas do jeito dele. Vai puxar um tapete aqui, vai mandar ali um zap para alguém, ele vai movendo ali a situação. Precipitado. Aparentemente vai chegar algo parecido com bênção, mas logo ele perceberá que era maldição. É quando você quer muito casar e vem alguém parecido com uma bênção. É parecido. Já viu a pessoa com a cara da bênção? Só com a cara de bênção, vestido igual crente, falando igual crente. Aí a primeira oportunidade dessa pessoa que quer casar, que está doido para casar, ele abraça, porque ele fala, é de Deus para mim. Sem orar, não tem intimidade, é precipitado. E ele abraça, começa a namorar, daqui a pouco já está se convidando para ir para casa, vai os dois sozinhos e cai. E alguém que teve coragem de cair com você, não teve a coragem, não teve a honradez de segurar a bronca, ele também não vai te honrar como esposa, ou te honrar como esposo. Não vai. Alguém que valoriza apenas um momento com você,
não te quer para a vida toda. Guarde isso no seu coração, jovens, e aqueles que desejam casar ainda um dia. Casamento, até porque não é momento. A proposta do casamento é eterno. A proposta é eterna, até que a morte os separe. Glória a Deus. Então Abraão e Sara teve esse problema: precipitação e instabilidade. O homem faltou firmeza. O homem Abraão, pai da fé, faltou força para resistir. Faltou firmeza para resistir. E ela não ouviu a voz de Deus, precipitada. Então eu deixo um recado para os dois. O diabo, o mesmo diabo que luta contra a promessa que Deus tem na tua vida, luta contra a promessa que tem na vida da tua esposa. E ele vai aproveitar os momentos de instabilidade para tentar colocar dúvida um no outro. Porque agora ele está usando, o diabo está usando quem? A esposa. Porque no coração dela a palavra de Deus não fervia. Fervia no de Abraão: serei pai de uma grande nação. Eu ouvi aqui, ó. Mas nela não. Então o diabo fala: é melhor patrocinar o mais fraquinho, porque a minha ele não ouve, mas a ela vai ouvir. Tome cuidado, até no momento. Você não tem que chamar ninguém de endemoniado, mas você precisa entender a sua humanidade da sua esposa e saber quando é ela, a proposta vem dela ou dele, e quando a proposta não é normal, está vindo de uma terceira pessoa, a mesma que instigou Eva a comer do fruto, tá? Porque o diabo usou Pedro, não pode usar nós, se nós vacilarmos. Por isso a recomendação de Efésios capítulo 4, versículo 29, se não me falha a memória, ou 37, vai dizer: não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. Então vamos avançar mais um pouquinho, é muita coisa, irmãos, misericórdia. Isaac e Rebeca, qual o problema? A mesma questão. A mulher não falava com Deus. Prova disso que Isaac teve que interceder 20 anos para ela gerar um filho. Quando ela gera, começa a movimentação dentro dela que traz desconforto. É a primeira gestação gemelar na Bíblia. A Bíblia vai dizer que foi tão angustiante, agonizante as dores, que ela foi para onde? Foi fazer aquilo que ela não fez para engravidar. Ela foi orar. A dor fez ela cair de joelho. É Deus agindo no casamento. Para ela gerar, quem orou foi Isaac. Mas agora, Deus quer que ela ore. Então Ele permite a dor, o incômodo vir, para fazer ela cair de joelho. Tem certos incômodos que você está sentindo, que você pensa: esse incômodo é não sei, deve ser um deserto assim, algo de Deus que vai passar. E de fato é de Deus. É de Deus te dizendo algo. Te dizendo muitas das vezes que quer você mais perto dele. A maioria dos desertos que nós enfrentamos é para nos aproximar de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência de se afastar. Filho pródigo vive em nós. Nós falamos do filho pródigo, mas nós temos a tendência do filho pródigo se rebelar, sair de casa. Nós temos a tendência do filho pródigo, não temos a tendência de ficar em casa. Bastou ficar tudo bem, nós queremos causar um problema. Glória a Deus. Então vamos avançar aqui mais um pouco. Qual foi o problema de Isaac e Rebeca? Esse é o começo que eu falei. Agora, quando eles estavam velhos, mentira. Mentira
nós vemos a mentira e os seus prejuízos na vida de Isaac e Rebeca. Ela mente. Cantor. 1, 2, 3, 4. Tá batendo um som aqui diferente, que é um negócio meio esquisito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, os prejuízos da mentira. Isaac achou que ia morrer precipitado também, né? Olha, ansioso para morrer logo. Ele achou, estava escurecendo a vista, ele achou que ia morrer. Não sabendo que iria viver ainda 20 anos. Ele tinha ainda 20 anos para viver. Mas escureceu a vista e achou que ia morrer. E ele falou: eu vou dar a herança, a bênção prometida a Jacó. Rebeca ouve, mas o interessante é que você vê a mulher prudente, a diferença da mulher prudente e da mulher que não é sábia. Porque essa atitude de Rebeca não foi sábia. Por quê? Deus disse para ela ouviu a voz de Deus. Quando ela foi orar, Deus disse a ela. Agora inverteu o lado. Agora é Rebeca que ouve, não é Isaac. E a Rebeca fala o quê? Deus fala o quê com a Rebeca? Rebeca, há 2 nações no teu ventre, e o menor será superior ao maior. Ou em outras versões, e o maior servirá ao menor. Quem que era para herdar a bênção? Jacó. Deus estava dizendo. E por quê, irmãos? Simples. Cientificamente, numa gestação gemelar, o primeiro filho a ser gerado é o último a sair. Simples. Quem foi o primeiro filho gerado? Era a primeira gestação gemelar, então Deus tinha que falar mesmo. Mas o primeiro a sair era o que foi gerado depois. O primeiro encontrou o colo do útero primeiro. Então, cientificamente, juridicamente, a bênção era de Jacó. Por quê? Porque ele jurou. E juramento naquela época, com os pés no chão, juramento tinha peso jurídico. Então era um juramento. Ele falou: você trocaria por esse prato de lentilha? Ele falou: eu estou morrendo, para que vale essa bênção? Por isso que a Bíblia trata Esaú como carnal, porque trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. É alguém que, para saciar a fome, esquece aquilo que tem de valor, esquece princípio para matar a fome da carne, a sede da carne, os desejos. Ele faz tudo. É o Esaú, geração que depois sucede Lameque, que depois vai descender ali Amaleque. Olha para você ver que transtorno, irmãos. Quem foi Amaleque? Da geração de Esaú, geração inclinada na carne, inclinada para a carne. Era um povo que não gerava nada, vivia furtando, vivia roubando, vivia nos desertos, sabotando o povo de Deus. Volto a dizer, tudo porque um pai uma mãe decidiu mentir. Eu não sei se faltou educação, ou não sei se foi o machismo de Isaac, não sei, irmãos, tá? Não estou acusando Isaac de machista e nem Rebeca de mentirosa, mas estou dizendo o seguinte: para ela ter forjado, para ela ter sabotado o plano de Isaac, que era na verdade abençoar Esaú, a Bíblia diz que tinha uma preferência. Esaú era o preferido de Jacó, de Isaac, enquanto Esaú era preferido. Isso, irmão, perdão. Esaú era o preferido de Isaac, e Jacó o preferido da mãe, que gostava de cozinhar também. Então acabou, né? Ele tinha um amor a mais ali com a mãe. Ela ouve, e ela fala: tá cego mesmo, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito dessa bênção chegar até você. Irmãos,
mesmo que Esaú tivesse recebido a bênção, o que era de Jacó, era de Jacó, ia chegar a ele de todo jeito, não precisava sabotar, fazer nada, mas ele foi e fez, e todo esse transtorno. Agora Esaú descobre que o irmão levou a bênção, e ele quer matar o irmão agora. Olha que discórdia que houve dentro de casa por causa de uma precipitação. Mais uma vez, falta de comunicação. Então, se há falta de comunicação em nossa família, muitas das vezes, por bobeira, pode acabar aí prejudicando o casamento. Aí nós temos Jacó e Leia. Jacó e Leia, qual o problema? Desprezo. Que culpa Raquel, que culpa Leia tinha? Se o pai quis a entregar como um dote, a fim de ganhar ali o serviço de Jacó mais 7 anos. Que culpa ela tinha? Se o pai decidiu dar a ela, não valorizou, em vez de esperar um casamento que alguém o amasse de verdade, deu para Jacó. E eu não posso deixar de dizer que o enganador agora foi enganado, porque sempre vai voltar, não adianta. Você engana, uma hora você será enganado. Se num casamento, ou jovens, fiquem atentos, porque se no namoro alguém já engana, quando casar vai ser muito mais, porque o casamento ele tem a capacidade de potencializar as coisas. Não pense que fica melhor depois as coisas estreitam mais, porque aí é a hora que o amor verdadeiro é provado. Se você ama mesmo essa mulher, você vai suportar. Se você ama mesmo esse homem, você vai suportar. Eu conheço casamentos que terminaram porque o marido não conseguia emprego, e não é porque não estava buscando, não, estava procurando, mas a esposa separou porque o marido estava desempregado. Aí eu pergunto, cadê o amor? Era apenas paixão, era apenas interesse, porque amor suporta tudo. Glória a Deus. E Jacó e Raquel, um casamento com imparcialidades. Casamento com parcialidade. O que é isso, irmãos? Jacó sabia de coisas de Raquel, mas não sabia de toda a verdade. Para ele, Raquel era um anjo, quando na verdade ela escondia, quando precisou ela roubou. Raquel era terrível. Parcialidade nesse casamento, e Deus vai impedir ela de gerar. Aí é fácil, né, irmãos? Você perceber por que Deus te impede de gerar às vezes. Deus impede de gerar porque tem um fio desencapado, tem ainda uma falha na conduta, tem ainda alguma coisa dentro do coração, uma mágoa, um orgulho, e Deus precisa tratar isso. Ele vai tratar através do sofrimento, do incômodo. Glória a Deus. E é isso que ele vai fazer com Raquel. Raquel queria o quê? O que ela mais queria, irmãos? Gerar. E o que Deus menos deu para ela, no tempo que ela queria? Gerar. Você não vai gerar. E por que não vou gerar? Por que não vou? E ela busca em porquê, é onde Raquel se encontra, em Deus, e Deus em Raquel. Amém? Então não espere, porque Deus ele vai lutar por você, mas para isso você também vai ter que entrar na luta.
E se for preciso ele te colocar na peleja, na guerra, para te salvar, ele vai. Ele vai. E agora eu não estou falando só, irmão, de literatura, só já a Bíblia já é suficiente. Mas estou falando de experiências que nós vemos. Pessoas, quantos familiares você conheceu, que antes de partir Deus colocou no estreito, Deus apertou para levar. Por quê? Deus ele coloca muitas das vezes no estreito, porque Ele ama a tua alma, Ele ama a minha alma e quer nos salvar. Glória a Deus, no casamento, no seu casamento, e eu falo também, na tua família, seja você aquele que guerreia, aquele que luta, aquele que não abre mão, aquele que não troca a bênção de Deus por algo momentâneo, que vai matar sua fome rapidinho, mas depois passa, depois volta, a fome vai voltar. Entenda essa fome que eu estou dizendo. Entra muita coisa nessa fome. Entra muita coisa. A vontade de passar os outros para trás. Entra. Ou vontade de fazer uma dívida que eu não posso pagar. Ou vontade de trair, ou vontade de pecar, ou vontade de assistir isso, aquilo. Entra tudo isso, irmãos. E aí é você quem vai decidir. Vai entregar de bandeja, porque a verdade vai vir à tona, de qualquer jeito. É Acã tentando se esconder no meio da multidão, mas Deus trouxe ele para o meio. Não, ele vai aparecer assim, assim, assado. Vai te esconder. Então você vai abrir mão da sua família por um prato de lentilha, por um sorrisinho, por um copinho de açaí. Você vai abrir mão da sua família por um encontrozinho besta, por uma conversinha no WhatsApp com quem você não deveria. Vai deixar o diabo te jogar na lama de novo. Louvado seja Deus. Sempre gosto de falar como se estivesse falando não para o terceiro, mas para o quarto. Alguém que nem está aqui, né, irmãos? E eu me preocupo quando Deus me traz a falar na terceira pessoa. Terceira pessoa pressupõe que está por aqui. Talvez é tentações que estão acontecendo ou virão, mas Deus está te avisando, te advertindo, não troca, porque você está limpinho, mas para te jogar na lama, basta essa queda, basta você aceitar o convite. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, irmãos, Manoá e sua mulher, a Bíblia não menciona, por isso que eu coloquei mulher, que a Bíblia não menciona o nome dela, só fala que tinha Manoá e tinha a esposa, mas de forma nenhuma isso tira a relevância dessa mulher, porque em uma cultura onde Deus usa mais homens, fala mais com homens, não é que Deus é machista, é que Deus respeita o princípio que Ele mesmo estabeleceu, homem é o cabeça, então o homem tem que proteger, então é para ele que ele fala, só que isso não acontece em via de regra em alguns lugares. Ele vai chegar na mulher, chamada de mulher, que eu não sei qual é o nome dela, né? E o anjo do Senhor, essa figura anjo do Senhor é uma teofania, é o próprio Deus se manifestando em figura de anjo. Por isso que ele está em A maiúsculo. É diferente, é o próprio Deus que desceu ali para falar com ela. E ele dá o recado a ela, a revelação foi entregue para a mulher, não para o homem. Aí o homem tem que ter maturidade, humildade, de entender que não se trata de gênero, não se trata disso, se trata de seguir quem recebeu a revelação. Se foi eu ou meu esposo que recebeu, não interessa,
Importante que Deus enviou a revelação na minha casa. Importante que Deus falou na minha casa. E foi o que esse homem chamado Manoá fez. Quando ele ouve a mulher falando, que um anjo veio até ela, ele fala assim: se ele falou com você, eu quero que ele fale comigo também. Mas isso não é arrogância. Porque quando ele aparece, ela fala, ele apareceu de novo, está lá no campo. Ele segue quem recebeu a revelação. Ele ouve e vai atrás. Ele não fez igual os discípulos, que quando ouviram assim, Jesus ressuscitou, ninguém foi, ninguém deu bola. Que eram mulheres. Na cultura machista. Então, irmãos, a revelação veio para a mulher, e esse marido, ele ouve. Porque nesse casamento o que marca é a cumplicidade, parceria. Estamos juntos, né? Nós casamos, estamos na mesma missão. Se eu chegar no fim, você chega comigo. Se eu chegar sozinho, eu vou chegar triste. Mas se você chegar comigo, eu chegarei feliz. Vamos lutar junto. Ah, você está desanimado, eu te levanto. Ah, você está desanimado, eu te levanto. E assim vai, irmão. Empurrando, carregando, ora arrastando, ora carregando no colo. A Bíblia diz que aquele que leva a semente chorando, voltará com alegria. E assim é, irmão, todo que é fiel a Deus. E se você tem um casamento na presença de Deus, você vai sofrer. Você vai plantar, você vai ser um testemunho vivo do que é um casamento abençoado por Deus. Vai sofrer retaliações, mas mesmo assim, você saberá que no final, você sabe que no final, você terá a coroa da vida. E não tem coisa melhor, o mundo não pode dar isso. Glória a Deus. Então é um casamento com cumplicidade, parceria, sem orgulho. O importante é que Deus está agindo, não interessa com quem Ele está falando. Tá? Não estou falando que você tem que descansar na dependência do seu marido ou da sua esposa. Ambos têm que buscar. Tá? Mas eu estou falando na questão, vocês dois estão buscando, mas Deus está falando mais com um do que com o outro. Se alegre, porque para Deus você e ela é um. Tá? Glória a Deus. E é somente até aqui. Consegui concluir. Passei um pouquinho do horário, mas concluímos. Peço perdão se eu não consegui ser totalmente objetivo, que a intenção é ser.